Olá, gente! Nesse treinamento a gente vai falar sobre as etapas do exame macroscópico. A macroscopia ela parece, de partida, algo muito difícil, muito complexo, quase intransponível quando a gente avalia de fora. Mas assim como a construção de uma casa pode ser dividida entre fazer a fundação, levantar as paredes, fazer o telhado, você fazer as pinturas, você fazer o acabamento, você pode, da mesma forma, dividir a macroscopia em menores etapas, mais compreensíveis e mais factíveis. Então, para a gente dividir as etapas do exame macroscópico, a gente geralmente usa um acrônimo, um mnemônico, para a gente decorar, que geralmente a gente fala que a macroscopia é muito tranquila, ela é uma seda, ela é muito tranquila, ela é S-E, né, D-A. Segurança, descrição e amostragem. Essas três etapas são de fundamental importância para que o macroscopista consiga fazer um exame completo, seguro e de qualidade. Começa pela etapa de segurança. Nessa fase, o macroscopista tem que ter a certeza de que o paciente está seguro, de que ele mesmo está seguro, de que o laboratório e o hospital em que ele trabalha, ou o hospital para o qual ele está trabalhando, estão seguros. Como que é feito isso? São ações desde o nível do frasco. Então, com o frasco fechado, você já começa a etapa de segurança. Depois, os documentos associados ao exame são conferidos também. E o conteúdo do frasco. Então, nesse momento, você avalia o que está contido na etiqueta, se o material está bem preparado, se está bem conservado, se você tem o que está dizendo que está dentro do frasco, realmente está presente no frasco. Então, geralmente, a gente segmenta esse exame em algumas etapas. Então, primeiro de tudo, a identificação da amostra. Então, os dados contidos na amostra. Você vai avaliar se o nome do paciente bate com o que está nos documentos dele. Você vai avaliar se o que está dizendo de quadro clínico, se você falar que tem, por exemplo, um osteosarcoma, um tumor maligno do membro inferior, e na sua frente tiver um apêndice, tem algo de errado, obviamente. Mas algumas diferenças as mais sutis do que eu falei podem ser detectadas e vocês ajudarem a salvar um paciente de passar por um procedimento necessário, até de mutilações por erros de processo. Então, depois da identificação, você vai avaliar o fixador. Então, todas as amostras que a gente recebe, elas têm um fixador específico. Algo que, um líquido, um material ou uma forma de fixar, pode ser física, pode ser química, de preservar o espécime. Então, o fixador que a gente recebeu é fundamental que seja descrito no exame. Isso é uma forma de assegurar caso apareça algum artefato, algum defeito na avaliação no exame, do processamento do exame causado pelo fixador. Depois do fixador, a gente vai descrever o espécime cirúrgico. Então, o que foi submetido para nossa análise? Então, foi feita uma apendicectomia, você tem que avaliar se realmente tem um apêndice no frasco. Se foi feita uma exérese de um tumor de partes moles, pode ter vindo junto com o dedo, com uma amputação, então é importante você ver se esse dedo está presente, se esse dedo está ausente, se é um rim inteiro, se é um rim pela metade, se é um segmento de rim, né? Então, esse espécime cirúrgico serve para você avaliar qual que é o cenário em que a gente vai trabalhar. Integridade do espécime. Um espécime íntegro, ele é recebido sem qualquer tipo de violação. Já um espécime segmentado, ele pode ser fruto de diversas más interpretações. Então, uma peça, por exemplo, em bloco, ou seja, várias peças cirúrgicas que foram recebidas juntas num bloco único, você consegue nela avaliar uma margem cirúrgica, ou seja, se o tumor foi retirado na sua totalidade. Agora, se uma peça veio toda fragmentada, você não consegue avaliar a margem. Então, a integridade do espécime define o que pode ou não pode ser avaliado nesse espécime. E aí, definindo a integridade do espécime, a gente finaliza nossa etapa de segurança com duas ações. A ação de foto, você precisa fazer o registro fotográfico da sua amostra, por quê? Pelo Código Civil Brasileiro, o Código do Direito do Consumidor, que é o que nossos laboratórios são regidos, o ônus da prova, então o dever de provar que algo foi ou não foi feito é do estabelecimento, é do serviço.
Então sempre que a gente recebe material, sempre que a gente faz uma descrição, a gente tem que tirar uma bela foto que fique preservada e registrada do que foi recebido e como esse processo foi feito. Idealmente uma foto tem que ser feita com o espécime fechado, então você estica, você expõe o espécime inteiro e tira uma foto com boa resolução, e na face de corte de alguma lesão ou tumor. Então o principal motivo pelo qual a peça foi retirada, é interessante que se faça um corte longitudinal que exponha essa lesão, na maioria das vezes longitudinal, mas pode ser transversal em alguns casos também, e com isso você faz o registro fotográfico. E por último, você faz a pintura das margens. É ideal que cada serviço tenha o seu padrão de cores com que cada margem cirúrgica vai ser pintada. Então lembrando que a margem cirúrgica é a separação, é o que separa o que foi cortado pelo cirurgião e que separa o que está no corpo humano da pessoa ainda e o que foi retirado. Então o ideal é que a margem cirúrgica ela não encoste em tumores, em lesões. Se a tinta que a gente pinta a margem cirúrgica por acaso encostar num tumor, surge a possibilidade de ter sobrado tumor no paciente. Então a avaliação através da tinta serve para a gente pintar tudo que for cruento, tudo que foi cortado pelo cirurgião de uma cor. O ideal é que todas as peças no laboratório tenham a sua padronização. Então a margem proximal azul, margem distal verde, a margem radial vermelha, ou qualquer outra margem de preto. Então é interessante que cada peça tenha a sua padronização, até para o macroscopista conseguir navegar na peça. Você vai cortar a peça de um jeito, de outro jeito, você às vezes acaba ficando distraído, você consegue às vezes reconstruir a peça pela tinta, fazer como se fosse um quebra-cabeça por essas tintas que você usa. Finalizando a etapa de segurança, você garantiu que você está seguro. Então como é que o macroscopista fica seguro? A peça tem que estar bem fixada. Então se você tiver sangue vivo na peça, se você vê que está avermelhado, o formol, que é o principal fixador que a gente usa, ele transforma tudo que é vermelho, então a mioglobina do músculo, a hemoglobina do sangue, transforma ela em parda, transforma ela num marrom, bem característico. Você viu o material vermelho, você viu sangue vivo, você viu mioglobina viva ali, esse material pode ser passível de transmitir alguma doença. Lembrar que a maioria das doenças, o tecido desvitalizado, as doenças infecciosas, você não tem mais a chance de transmitir, mas algumas delas, por exemplo, hepatite C, pode sobreviver muitos dias num tecido que não tenha contato com o formol. Já quando entra em contato com o formol, então se o tecido está totalmente fixado, o formol consegue matar patógenos, todos os agentes infecciosos. Então é fundamental que o macroscopista só manipule uma peça que esteja 100% fixada, só faça a dissecção de uma peça 100% fixada, por isso que o preparo da peça é tão importante. Então o macroscopista está seguro, o laboratório está seguro, você entendeu todo o quadro clínico, você leu, não precisa entender todos os dados, não tem expectativa de que vocês sejam experts em patologia, mas é importante que os dados gerais você entenda o contexto da peça, por que a peça foi retirada e o que é aquela peça que está na sua frente. Então garantindo que todos estão seguros, enumerando esses itens, o cenário que a gente criou na fase de segurança vai servir para a nossa etapa de descrição. Essa etapa descritiva tem por função a gente converter a imagem, por exemplo, a imagem que a gente tirou na foto, a imagem que a gente está vendo na nossa frente, em palavras. Para que uma outra pessoa, lendo esse documento, possa converter as palavras em imagens. Então pensa que, quando eu pergunto para você, qual que é o documento mais importante da sua vida? Você pode falar assim, meu RG, minha certidão de nascimento, você pode falar que é minha CNH, né? Fiquei muito feliz quando eu tirei uma CNH para dirigir moto, para dirigir carro. Mas na prática, nós, como equipe multidisciplinar de múltiplos talentos e habilidades, a gente redige, talvez, se não um dos, mas o documento mais importante da vida da pessoa, o laudo anatomopatológico. Esse documento muitas vezes diz que uma pessoa vai viver ou morrer. Esse documento muitas vezes diz que a pessoa tem muito tempo de vida, provavelmente, ou pouco tempo de vida, provavelmente. Então a gente pode fornecer para as pessoas as melhores ou as piores notícias possíveis. Então nessa redação desse documento, a gente está, na parte da descrição, a gente está convertendo uma imagem em palavras para um documento que vai ser eternizado. Esse documento pode ser usado para processos jurídicos, seguro médico, seguro saúde, tudo isso é usado. Esses dados são usados para ajudar ou prejudicar as pessoas, então é importante que a gente faça isso com o máximo de cautela possível. Essa etapa descritiva
tem duas formas que são utilizadas. Os elementos subjetivos ou qualitativos de descrição e os elementos objetivos ou quantitativos. Qual que é a diferença dos dois? Então, o subjetivo é aquela minha impressão do que eu estou vendo. Bastante importante. Existe o errado, mas não existe o certo no subjetivo. Então, por exemplo, se eu mostro para você um material que é pardo, ou que é escuro, que é preto, um melanoma, uma lesão de melanoma que é preta. Se alguém fala que é pardo escuro, se alguém fala que é preto, se alguém fala que é hipercrômico, que é uma coloração exacerbada, todos estão certos. Não tem uma resposta certa apenas. Mas se qualquer pessoa falar que é roxo, com estrelinhas laranjas ou verdes, vão achar que a pessoa está muito doida, né? Que ela comeu alguma coisa estragada, né? Então, existe o errado. Todo mundo concorda que não é roxo com estrelinhas verdes. Mas o certo, existem várias formas de você interpretar o que é pardo, o que é escuro, o que é preto. Então, existem essas variações. Já o objetivo quantitativo são dados concretos. Então, tem 1 centímetro ou pesa 10 quilos. Tem uma pequena variação, alguém pode pesar 10,1, 10,2, mas se eu disser que tem 30 quilos e for 10, eu estou totalmente errado. Então existe um certo e existe um errado no objetivo. Então o que no geral a gente descreve no subjetivo? Geralmente a gente descreve o subjetivo as características. Essas características podem ser de um órgão e da lesão nesse órgão. Então todos os itens que eu descrevi no espécime cirúrgico, então se eu falei que tem um rim, pelve renal, ureter, bexiga urinária na mesma peça, na mesma ordem que eu descrevi no espécime cirúrgico, eu vou descrever na minha etapa descritiva. Tanto elementos subjetivos, como as características, então vou falar características do rim, características da pelve renal, características do ureter, quanto elementos objetivos. Então quais são os elementos objetivos? A gente tem dimensões. Então as dimensões também do órgão ou da lesão. Peso. Então o rim pesa tanto, é difícil eu pesar a lesão, geralmente eu peso só o órgão. Dimensões, peso. Topografia. Extensão. E status da margem. Então, a topografia, por exemplo, de uma lesão, então nesse caso o peso é do órgão, né? A dimensão pode ser do órgão ou da lesão. A topografia é da lesão. A extensão é da lesão. E o status da margem é da lesão. Então a lesão é tudo que é um machucado, que é um tumor, que é uma alteração focal no órgão. Então a gente chama de lesão toda alteração que não é difusa, mas que é focal no órgão. Se é uma alteração difusa, geralmente eu descrevo ela na característica do órgão. Então, por exemplo, o órgão, o fígado, ele está totalmente cirrótico, ele está totalmente fibrótico, esverdeado. Então, as características do fígado é que ele é esverdeado e multinodular. Agora, se tem um tumor no fígado, tem uma bola, uma protuberância crescendo no fígado, eu vou descrever o fígado com as características dele, pardo, tudo mais, e vou descrever a lesão, as dimensões da lesão, as características da lesão. Essa lesão precisa de uma topografia. Então o que é topografia? Topografia é onde a lesão nasceu. Então a topografia da lesão é fígado, é um tumor que nasceu no fígado. Já a extensão é para onde essa lesão está indo. Então algumas lesões elas não se contêm no lugar onde elas nascem. Então às vezes pode ter um tumor no fígado que está infiltrando o pâncreas. Então você pega uma peça que tem fígado e pâncreas, você vê uma bolota no fígado que tem um rabicó que está saindo e está tangenciando, está infiltrando o pâncreas. Então, nesse caso, a topografia é o fígado e a extensão é o pâncreas. E o status da margem cirúrgica, então, quando se localizou as margens cirúrgicas e pintou as margens cirúrgicas, a gente vai avaliar quão distante estão. Às vezes está encostando, então, se tiver com o tumor cortado, você viu que tem uma mordida no tumor, a margem está comprometida. Se viu que a tinta encosta, mas parece que o tumor foi enucleado, foi tirado totalmente, você fala que a margem foi coincidente. Ou se a margem não encosta, você fala que a margem é distante. Aí você diz quantos milímetros ou centímetros essa margem é distante. Quanto mais distante, melhor para o paciente. E por último, mas não menos importante, a amostragem. Então, a amostragem serve para toda... Então lembra que eu falei que tudo que a gente descreve, tudo da segurança, vem
para ser descrito. Então todos os itens de espécime cirúrgico, eles vão ser descritos na etapa descritiva. E tudo que eu descrevi precisa ser amostrado, precisa ser gerada uma evidência, né? Então, eu descrevi que tem uma margem comprometida, eu preciso amostrar essa margem comprometida, porque essa amostragem vai virar um bloco histológico que vai ser eternizado, um bloco de parafina que vai durar por décadas, até séculos, para gerar evidências de qualquer coisa do futuro que alguém possa alegar. Então alguém pode alegar, já teve casos que a pessoa alegou que roubaram o meu órgão. Então, vocês tiraram um tumor de rim, vocês falaram que tiraram o tumor de rim, mas na verdade vocês pegaram o meu órgão e doaram ele para um transplante, né? Foi uma grande fraude e tudo mais. A única forma de você alegar que a pessoa tá doida, que ela tá mentindo, é se você comprovar, tiver o tecido do rim, com que tem uma comprovação genética que é dela. Isso o bloco de parafina faz. Então tudo que eu descrevi precisa ter uma evidência histológica. Então essa amostragem, todos os itens descritos viram blocos, e é importante que seja uma amostragem que seja representativa de tudo, sem excessos, mas sem retrabalho. O que quer dizer isso? Eu tenho algumas regrinhas para dizer que uma coisa é representativa, sem excessos e sem retrabalho. Então, por exemplo, qualquer lesão, qualquer tumor, para eu dizer que foi bem representado, eu preciso de um corte por centímetro de maior dimensão do tumor. Então, se tem um tumor que é de 10 por 8 por 6, eu preciso de 10 cortes desse tumor. Não quer dizer 10 cassetes, quer dizer 10 cortes. Então eu posso botar aí 3, 4 cortes por cassete e fazer 3 ou 4 cassetes para conseguir uma boa amostragem desse tumor, por exemplo. Eu posso também pegar, às vezes, margens diferentes, com tintas diferentes e botar todas elas no mesmo cassete, para poupar cassetes. Então, por que o excesso é importante evitar? Quanto menos cassete vocês fizerem, menos sobrecarga no setor técnico, menos sobrecarga na histotécnica, menos sobrecarga no patologista, menos sobrecarga no arquivo, na coloração especial, na imuno. Então, quanto mais se condensar, melhor. Só que às vezes a gente condensa demais e aí faz uma subamostragem. Isso gera um retrabalho. Então, todo técnico de macroscopia sabe como é chato você ir no arquivo, pegar o material para fazer uma reamostragem. Às vezes o macroscopista que fez a amostragem está de férias, você nem sabe direito como que ele amostrou a peça. Então pode dar um problemão isso. Então é legal evitar. Reamostragem sempre vai ser necessária. Então retrabalho sempre existe na patologia. Mas quanto mais a gente puder evitar esse retrabalho, melhor para todos nós. Certo? É fundamental entender que a equipe de macroscopia conta 100% do tempo com o médico patologista, seja o responsável técnico, seja o médico de plantão. Dúvidas pontuais podem ser tiradas ou por telefone, ou por vídeo, ou por imagem, ou presencial. O ideal é que seja feita da forma mais rápida possível dentro das disponíveis. Então o médico, às vezes, aquele médico daquela área não está disponível no momento, você pode tirar uma dúvida à distância. Ou é uma dúvida muito complexa, a gente decide aguardar para fazer essa orientação da peça com o médico presencialmente. Mas existem diversas ferramentas para conduzir qualquer peça. O médico está sempre com vocês, está sempre disponível para acompanhar vocês nesses exames. Então, usem essas ferramentas, usem esses sistemas para garantir a segurança, mas saibam que vocês nunca estão sozinhos nesses exames. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de orientação, eu estou sempre à disposição para vocês, certo? Brigadão e até a próxima aula.